Olá, bom dia. Vamos ter aqui um momento de profunda edificação. Então, ouça com atenção. A morte de Jesus, ela é para redimir toda a criação. Tudo que foi criado tem que ser redimido, tem que ser salvo. Presta atenção, hein? Essa mensagem ela é muito fantástica. Não porque sou eu que estou pregando, porque vem do coração de Deus. Você vai ver, você vai perceber. Então, quando o Senhor Jesus, o Cristo, ele morre para redimir toda a criação. Quando Adão cai, toda a criação cai junto. Ela entra em rota de destruição. Então, o Senhor Jesus, quando ele morre para salvar o homem e tudo que foi criado. Ó, quando uma pessoa morre sem ter nascido de novo, sem ter recebido Jesus como Senhor e Salvador, ele vai para o inferno. O que acontece lá no inferno? O inferno não mata a pessoa. É a primeira morte que acontece quando você morre, que separa seu corpo da sua alma. Essa é a primeira morte. Essa primeira morte, ela não põe fim à existência. Você lembra do rico e Lázaro? O Senhor Jesus falando deles, ele disse que morreu o rico, foi sepultado, estando no inferno, levantou os olhos. Ele não deixou de existir, ele tinha existência lá no inferno. Então a primeira morte, ela separa o teu corpo, ela te separa do teu corpo. Porque o homem, ele é uma alma que habita num corpo, quando ele não nasceu de novo. Quando ele nasce de novo, então agora ele é uma alma que possui o espírito e habita em um corpo. O que acontece na primeira morte é uma separação da alma e do corpo. O corpo é sepultado, a alma desce ao inferno, quando não nasceu de novo. Quando nasceu de novo, vai ao céu. O espírito volta a Deus que o deu, diz Salomão em Eclesiastes. Então, a primeira morte separa você do corpo e vai para o inferno. Mas no inferno não deixa de existir. O inferno, então, é uma prisão. Por isso que Jesus disse assim, ó: quando tu fores a caminho com o teu adversário, cuida de consertar, de se ajeitar com ele, porque senão ele vai te entregar ao juiz, o juiz vai te entregar o meirinho, que é um oficial de justiça, e o meirinho vai te entregar o carcereiro e este vai te lançar na prisão. Tu só sairá de lá quando pagares o último centavo. As pessoas estão existindo no inferno, mas o inferno, o falso profeta, a besta, o anticristo, a morte, vão ser lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. A morte vai morrer. Diga amém, diga aleluias. A morte vai morrer, porque vai ser lançado no lago de fogo, junto com o inferno, com o falso profeta. E Apocalipse 22, eu acho que é 22:15. Deixa eu dar uma olhada que eu estou com minha Bíblia aqui na mão. Acho que é Apocalipse 22:15, que diz assim, ó. Apocalipse 21, 21:8 e 22:15. O 21:8 diz assim, ó: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos idólatras, aí tem uma lista. A parte que lhe cabe é o lago de fogo. Então, esses aqui, junto com o falso profeta, besta, o anticristo, vão ser lançados no lago de fogo, a segunda morte. Essa sim põe fim à existência. Então, Jesus, ele morre também pelo Satanás. Ele morre. Mas de que ele salva o Satanás? Ele salva o Satanás de um sofrimento eterno, porque o Satanás era o querubim ungido. E o querubim ungido, ele foi criado. Então, repara só, o querubim ungido, quando ele cai lá no céu, ele vai no céu e diz: eu vou botar o meu trono acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Então Deus lança ele por terra, então ele torna-se diabo e Satanás. Ele vai ser lançado no lago de fogo, ele vai deixar de existir, junto com a morte, falso profeta, besta, o anticristo, e toda aquela lista de pessoas abomináveis, incrédulos, aos adúlteros, serão lançados no lago de fogo, a saber, a segunda morte. Olha aí, isso vai acontecer. No inferno as pessoas estão existindo? Estão. Agora, olha o que diz Atos 17:28. Vou ler aqui para você. Atos 17:28 diz assim, ó:
Em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Em Deus. Nós existimos em Deus, fora de Deus não há existência. As pessoas que estão no inferno estão existindo? Sim, estão. Então, elas estão existindo em Deus. Você talvez nunca tenha ouvido isso, mas ouça com atenção. Então, as pessoas que estão no inferno estão existindo. Jesus, 1 Pedro 3,19 diz que Jesus desceu ao inferno, pregou aos espíritos em prisão. Jesus vai lá e diz, olha, vocês só saem daqui quando pagar o último centavo. O salário do pecado é a morte, vocês entraram na morte, vocês estão aqui porque entraram na morte. Mas essa morte é separação do corpo. Mas vocês ainda estando aqui podem ser salvos. Jesus então prega aos espíritos em prisão. E Efésios 4,8 diz, quando ele subiu, levou cativo o cativeiro. Diga amém, diga aleluias. Então, a última fronteira de salvação para o homem é o inferno. Jesus desce ao inferno e diz, olha, eu morri por vocês. A morte foi por vocês também. Aí as pessoas que estão lá perguntam, posso sair daqui? Você diz, pode sair sim. É isso que eu vim fazer, eu vim trazer essa boa notícia. Que o pecado de todos vocês está no meu corpo, mas também está o sangue. O que o sangue faz com o pecado? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ao cabo de 3 dias o sangue de Jesus purifica todo pecado e você pode sair dali. Quem não quiser, então será lançado no lago de fogo, a segunda morte. O lago de fogo, Deus não está lá. E o homem só existe em Deus. Atos 17:28, lembra? Em Deus nós vivemos, nos movemos, existimos. Fora de Deus não há existência. O inferno gira aniquilamento. Você sabia disso? Então, Jesus também morre para salvar o diabo. Não para salvá-lo, para que ele vá conosco, os salvos, habitar no reino eterno de Cristo, aqui na terra. Não para isso. Mas ele será lançado no lago de fogo e ele deixará de existir. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Tenha um dia excelente, maravilhoso.